Bom, olá meninos, vamos para mais uma aula aqui no primeiro ano, né? No Colégio Joaquim Ricardo, professora Alessandra. Nós vamos estar aqui trabalhando nesse capítulo, a parte da dinâmica, e a dinâmica ela vem estudar os movimentos e suas causas. Seria questionar, né, o que faz com que um corpo entre em movimento. Então, aqui eu coloquei para você, dinâmica é a parte da mecânica que estuda causas que produz ou modifica o movimento dos corpos. Né? Então, devemos a Galilei o estudo científico dos movimentos dos corpos ao introduzir um método experimental na física, ou seja, na observação, na meditação e estabelecimento de leis físicas que regem os fenômenos. Então, aqui a preocupação da dinâmica é estudar movimentos. Mas o que causou esse movimento, ou o que modificou esse movimento? É o questionamento que ela vai tentar aí estar explicando para cada um de nós. Bom, vamos relembrar, porque no último capítulo nós vimos vetores e a gente trabalhou com o vetor força lá, né? A força para a gente aqui na física, ela não tem uma definição para ela, o correto. Mas a gente sabe que ela é uma ação que provoca alteração no estado do corpo, seja ele estando em movimento ou seja ele estando em repouso. Eu posso alterar isso aí, um corpo que está em repouso eu poderia, pela força, colocar ele em movimento, e o corpo que está em movimento, pela força, eu posso colocar ele em repouso, né? Então, a ideia de força seria modificar o estado que o corpo se encontra ou deformar um corpo. Deformar tirar a forma inicial que ele tem. Por exemplo, deformar. Quando eu aplico a força numa latinha de refrigerante, eu estou deformando aquele corpo. Eu estou amassando ela. Então, eu estou aplicando aí a força. Então, a força é uma causa que pode modificar o movimento desse corpo, colocando ele em movimento parado, ou eu posso deformá-lo de acordo com cada questão que vier para nós. Tá? Então, foi observando, né, uma maçã caindo na cabeça que Newton observou que algo fazia com que as coisas, ao cair, eram direto, né, sendo forçado a se deslocar, vamos dizer, para baixo, devido a uma força chamada força de campo, força gravitacional, que a Terra tem, de atrair todos os corpos para o centro dela. Então, foi a partir disso que a dinâmica vem analisando. Olha, a maçã caiu, mas ela caiu, mas alguém fez ela cair, então é uma causa. E quem fez ela cair? Existe uma força, e nós vamos estar estudando essa força. Entende o que eu estou falando? Então, a dinâmica ela tem muito essa preocupação de explicar. Se algo está em movimento, eu tenho que questionar quem está fazendo esse corpo entrar em movimento. Se esse corpo entrou em repouso, então eu também tenho que questionar quem que fez, que força que foi aplicada nesse corpo que fez ele entrar em repouso. Então, essa analogia científica, física, ela está muito presente aqui na dinâmica. Questionamento. O porquê. Eu tenho que explicar o porquê disso. E para explicar essas questões que vão vir, nós temos aí estabelecidas por Isaac Newton, né, as 3 leis de Newton que nós vamos estar aqui trabalhando e analisando. As 3 leis de Newton vêm explicar justamente essas forças que aparecem que colocam o corpo em movimento ou em repouso. Então, aqui, olha, a maçã caindo seria a força do campo gravitacional da Terra. Um simples andar nosso, olha, meu pé exercendo uma força, né, para trás, e eu tenho uma força contrária. Né? Então, um par aqui, ó, de ação e reação de forças, né? Então, eu tenho a força
normal do pé empurrando o solo para trás, e eu tenho a força do solo me empurrando para frente, o vetorzinho vermelho. Então, eu teria a força de atrito aqui, ó. FA, desculpa, é a força de atrito. É a força do solo se opondo ao meu movimento, né? E o meu pé é a força F, azul aqui, que é a força do solo do meu sapato exercido sobre a superfície. Então, você vê aí o porquê, né, do questionamento que a dinâmica faz. Olha, uma pessoa é capaz de andar, mas ela é capaz de andar por quê? Devido a essa reação de forças que você está vendo aí, força de atrito e a força F. Nós vamos ver cada uma mais para frente separada. Então, veja, esse caso aqui, ele é interessante porque ele está me mostrando aqui alguns tipos de força, né? A força-peso, que está presente nesse exemplo aqui, a força F, que está presente aqui, e olha aqui a força de atrito também, FA é essa aqui, ó, se opondo ao movimento, né? Aqui eu tenho a força normal, que é uma força de reação da força-peso, né? Nesse caso aqui, onde eu tenho a superfície horizontal. Então, eu percebo que eu só consegui identificar essas relações de força a partir do momento que a física começou a questionar. Se ela não questionasse, por que esse rapaz está conseguindo empurrar? Ou por que esse rapaz não está conseguindo empurrar? Se ela não questionasse, não teria o porquê, né, de estar estudando. Então, foi nesse questionamento de entender o porquê das coisas, do movimento, que se apareceu essa análise vetorial de forças existentes na natureza, tá? Então, o movimento em si, para ele existir, você precisa aí, ter pares de forças atuantes, né? Tanto para o movimento quanto para eu colocar aí um corpo em impulso. Você fazendo compra no supermercado, você tem de novo um par de forças aqui, ó, força F, força parte contrária, isso tanto para o homem quanto para o carrinho, né? Embora que a força atuante contrária de resistência é do carrinho para o homem, do homem para o carrinho, e a minha força aplicada no carrinho tem que ser maior para eu vencer essa força contrária, né? Quando ele está muito cheio, eu percebo que eu tenho essa um pouco de dificuldade, que a resistência aqui, querendo ou não, ela vai alterar, ela vai auxiliar para que essa força, ao contrário, tendencie a não deixar que o movimento se realize, né? Então, é uma análise que a gente vai olhando questões corriqueiras e vai percebendo o conceito de física nas questões. Aqui eu tenho aqui, ó, uma brincadeira também, que eu tenho cabo de guerra, né? Quem nunca brincou de cabo de guerra, e aqui nítido, e nós temos força sendo aplicada, força F, de interação entre as pessoas, e a força, né, tensora da corda. Você tem uma corda e nela existe uma força que a gente chama força de tração, ao ponto que se houver equilíbrio aqui, você vai ver até que a corda começa um pouquinho a vibrar aqui no meio. Mas vence quem aplicar a força F maior, né? Então, fica nítido aí que para a dinâmica, o conceito de estudar movimento está associado muito com a força, né? Eu posso, sim, estar estudando esses movimentos, mas eu preciso entender essas forças atuantes nos corpos, certo? Então, nós vamos aí para as leis de Newton, em homenagem ao nosso magnífico Isaac Newton. Desculpa todo o respeito a vocês, alunos, né, aos participantes dessa aula, mas os cientistas dessa época não eram tão elegantes, não, mas eu tenho que relatar que eu gostaria de ter conhecido Isaac Newton. Ele é o melhorzinho da turma científica da época, eu posso dizer que é o mais bonitinho. Então, gostaria de ter essa oportunidade, né, de ter conhecido ele. Ver que ele parece bem charmoso, né, para a época. Enfim, vamos lá nos deleitar as experiências desse magnífico físico.
Bom, importância de Isaac Newton na física. Newton é o pai da mecânica clássica, formulando as 3 leis da dinâmica, a lei da gravitação universal. Além disso, fez estudos na área da ótica, da matemática e é considerado o pai dos cálculos com derivada integral. Então, assim, gravitação universal vocês viram no primeiro ano, as leis de Newton a gente vai estar vendo aqui, a óptica a gente vai ver ainda, e esse cálculo diferencial integral é para quem for fazer faculdade, no caso, nas áreas de exatas, vai ver esse tipo de cálculo, né? Cálculo integral. E eu vou dizer para vocês, quem for fazer exato aí, vai preparando aqui, vou contar, vai tirar seu sono, vai ter que dormir só de madrugada. Nós vamos conhecer mais um pouquinho ainda de Isaac Newton. Como surgiu a primeira lei? Primeira lei de Newton. Surgiu com uma simples maçã que, ao cair de uma árvore, caiu em cima da cabeça de Isaac Newton. Este interrogou-se sobre a queda da maçã. Olha o estudo do movimento. Se a maçã caiu, alguém ou algo fez ela cair. E essa análise aí, vetorial dessa seta aqui para baixo, aqui, né, nos dá a força-peso aqui, em função da nosso campo gravitacional. Então, seguindo, a primeira lei, que é chamada lei de Newton, que é a inércia, ela vem dizer que na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento continua em movimento, retilíneo uniforme. Nessa primeira lei, ela é bem nítida e eu vou dizer para vocês que é uma das questões que mais aparecem nas provas. Todas elas, as 3 leis aparecem, mas a primeira lei, parece que eles são mais focados nela. Porque o corpo, ao obedecer à primeira lei, eu quero que você entenda que qualquer corpo, estando ele em movimento ou repouso, ele quer permanecer naquele estado. Então, por exemplo, nesse momento aqui, dependendo do referencial que eu pegar, eu vou estar em repouso. Então, vou te dar um exemplo. Eu, Alessandra, em relação ao meu computador aqui na minha frente, eu e ele, nós estamos em repouso, um em relação ao outro. Então, para a lei de Newton, na primeira lei, se aquele corpo que está em repouso, ele não quer modificar o seu movimento, ele quer permanecer em repouso. E aquele que está em movimento, ele quer permanecer em movimento. Por isso, eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos. Esse homem, ao dirigir o carro, antes de ter a colisão aqui, traseira, ele estava, em relação ao carro, em repouso. Agora, tem aluno que tem dificuldade de ver que o motorista está em repouso. Mas veja, olha a minha frase, eu peguei motorista em relação ao carro. Os 2 estão com a mesma velocidade, então como se estivessem em repouso. Ninguém entra no carro e fica andando dentro do carro. A gente entra no carro, coloca o cinto, né? Trava as portas e vai dirigir. Então, esse ato de entrar no carro, sentar, eu me coloco em relação ao carro em repouso. Agora, as pessoas que estão fora do carro vai ver você em movimento, né? Então, veja, esse análise físico, se esse corpo, esse motorista está em repouso, ele quer ficar em repouso. E a primeira lei fica nítida nas questões, porque quando ela é contrariada, algo, eu vou dizer de azar, não sei, ou algo benéfico, mas a grande maioria, algo de azar acontece, né? Que é o caso aqui. Se o corpo está em repouso, ele quer ficar em repouso, o motorista. E ao colidir com a traseira de outro carro, que vocês estão vendo aqui, esse corpo dessa pessoa, desse motorista, ela é obrigada a modificar o seu estado de movimento, que era repouso. Ele queria ficar em repouso e ele foi contrariado.
Na hora que ele é lançado para frente aqui, ó, no para-brisa, é porque a primeira lei foi aplicada. Eu queria estar em repouso. Eu queria. Ele não colocou, parece nem um cinto, né? Aqui ele colocou. Bom, mas mesmo com o cinto, ele foi lançado para frente, porque a colisão, o impacto de energia foi intensa. Então, o que acontece? Contrariou. Se ele está em repouso, ele quer ficar em repouso. Eu contrariei a lei. Algo que não é bom, benéfico, acontece. Olha a minha frase. Então, se eu contrariei a lei, você é lançado bruscamente para frente, porque eu estou alterando o seu momento de repouso para o momento de movimento. E eu queria que isso acontecesse? Não queria. Então, é nítido que eu gosto de trabalhar essa questão e sempre falo para os meninos, assim, para os alunos, né? Veja a questão e identifique se houve uma catástrofe nela, porque a primeira lei sempre alguma coisa aí de catástrofe vai acontecer. Mas é só uma brincadeira mesmo, só para vocês gravar. Mas a grande maioria é essa análise que eu estou fazendo aqui. Ora, se eu queria ficar em repouso, eu queria permanecer em repouso. O certo era, ao colidir, ele o certo seria, para não ter esse problema da lei, era ter, né, garantido que ele ficasse preso aqui no banco, junto com o cinto. Mas isso aconteceu? Não, ele foi lançado, alterando repouso para movimento. E aí, vê que ele passa a cabeça aqui no para-brisa, né, deve ter machucado aí. Então, aconteceu uma catástrofe. Aqui, já que até caiu uma questão dessa do cavalinho com uma pessoa, só que lá era um burrinho, né? Caiu uma vez uma questão com burrinho, mas é a mesma analogia. O homem em cima do cavalo, o homem em relação ao cavalo, estão com a mesma velocidade, então um em relação ao outro estão em repouso. E aí o cavalinho empaca, não quer sair do lugar, ele entre aspas, freia de uma vez, tá? Então, o que acontece? Aquele corpo que estava em cima do cavalinho, que é desse homem, estava aqui, ele estava em repouso. E pela lei, ele quer ficar em repouso. Quando o cavalo empata e não quer sair, ele é lançado, porque aqui nem tem cinto de segurança, ele é lançado para frente, alterando o seu momento de repouso para movimento. Olha a catástrofe acontecendo. Né? Então, primeira lei, eu lembro até quando eu fui tirar a carteira de trabalho, carteira de motorista, eu tive uma questão relacionada ao cinto de segurança. Né? O cinto de segurança, a função dela é manter você no estado de movimento que você está, que no caso é repouso. O cinto, ele tende a deixar você em repouso. Por isso que a importância do cinto. Se você não coloca o cinto, não tem como ele estabelecer a ação, né, de deixar você em repouso. E aí o que acontece? Esse estado é modificado e aí há problemas, né, de acidente, no qual a pessoa é lançada para fora do carro, porque não estava com o cinto de segurança, para mantê-lo em repouso. Então, a importância do cinto. Então, quando vocês for aí tirar a carteira, né, de motorista, vocês vão ver essa questão, provavelmente. Né? Então, eu vi ela quando eu fui tirar a carteira. Então, a primeira lei seria isso. Estabelecer ou verificar se a questão tá mostrando isso para você. Eu estou em repouso, eu quero ficar em repouso. Se eu estou em movimento, eu quero ficar em movimento. Eu não gosto de ser contrariado, certo? Bom, a segunda lei é chamada Princípio Fundamental da Dinâmica. Essa segunda lei são questões que vão vir de atividade para vocês que exigem cálculo. Quando eu tenho uma questão que envolve, que eu tenho que fazer um cálculo da força que está sendo aplicada naquele corpo, aí eu entro com a segunda lei. A segunda lei seria: a força é diretamente proporcional ao produto da massa vezes a aceleração. Né? Então, eu tenho a massa e a aceleração do corpo. Eu estou produzindo uma força em algo e esse algo tem massa. Então, se esse algo tem massa, se eu vou produzir força nele, acabo também produzindo aceleração.
Então, veja, se eu tenho um corpo em repouso, eu aplico uma força com a mão nele, que seria a massa desse corpo. Eu estou empurrando ele. Então, logo, se ele entra em movimento, eu tenho aceleração. Por quê? Porque a aceleração também está associada a mudanças de velocidade, né? Então, por isso que a gente calcula força igual a massa vezes aceleração. Para nós memorizarmos, né, a gente vai falar faça mais amor. Faça mais amor, que aí, na hora que eu falar, use a segunda lei, faça mais amor, vocês vão lembrar, beleza? Bom, na dinâmica, né, que seria o nosso caso, a gente pode usar a segunda lei, que está aqui, né, eu coloquei para vocês o nome de cada grandeza e as unidades. A força é dada em Newton, representado pelo N, a massa é dada em quilograma, na física e na química em grama, tá? A aceleração nossa é dada em metros por segundo ao quadrado. E tem a força-peso, é quando algo, igual a maçã, né, de Isaac Newton caindo lá em queda livre, eu tenho a força-peso atuante. E a força-peso é calculado pela massa vezes a gravidade, no caso da Terra, tá? O peso também é dado em Newton, a massa em quilograma e a gravidade em metro segundo ao quadrado. Então, a gente já conheceu duas forças, né? Bom, a terceira lei. A terceira lei está associada à ação e reação. Se eu estabeleço uma força nesse corpo, eu também vou ter a reação dessa força do corpo para mim. Então, eu coloquei um exemplo para vocês verem aqui, um jogador de futebol. Eu chuto a bola, ó, a bola é o A empurrando o B, ó, A em B. Então, o A seria o pé chutando a bola. Essa bola vai ter um processo de reação contrária a essa força que você está sendo aplicada. E a gente fala aqui, ó, força de B em A. Você está tendo um par de ação do pé chuta a bola e a bola vai chutar contrária, como se fosse isso, certo? Então, eu teria ação aqui, nessa parte, chutei, e a bola vai reagir com a mesma intensidade. Quando eu falo intensidade, é o mesmo valor, mesma força, mesma intensidade, mesma direção. Olha a direção delas aqui, ó, está inclinada. Porém, em sentido contrário, porque uma vai estar para um lado e a outra vai estar para o outro. Por isso que eu venho aqui e coloco o sinal negativo nessa força. Olha, para indicar que ela é a reação dessa aqui. Essa é a ação, essa é a reação. Esse negativo representa isso. Reação. Eu arrumei briga na escola, eu fui lá, peguei o rapaz fora da escola, bati na cara dele até. Aí, quando eu me relacionei aí, nessa brincadeira de mau gosto, na briga, tá. Aí você se acha o bambambam, certo? Ah, bati tanto no rapaz que ele ficou com o olho roxo. Mas aí você não para enxergar que você não observou sua mão. Você, né, socou a cara da pessoa lá, machucou ela bastante naquela região do rosto. Observa a sua mão. Ela também vai estar machucada, porque você está provocando aí a terceira lei. Ó, a ação, você vai ter uma reação contrária. Então, não há como você aplicar uma força e achar que você não vai ter a reação dela. Bati a mão na parede, bati com tanta força, nossa, mas até ardeu. Mas ardeu por quê? Com a mesma intensidade que você aplicou na parede, a parede também vai reagir contra você, obedecendo às leis da natureza, e uma delas é as leis de Newton. Então, a importância desse capítulo, tanto para o Enem, ele é bem cobrado, né, esse capítulo. É importantíssimo você conhecer as forças atuantes na natureza e no dia a dia nosso, certo? Então, a terceira lei seria a ação e reação. Na próxima, aqui, nós temos exemplos de força, certo? Aqui eu tenho um par de ação e reação, a pessoa fazendo atividade física. No segundo exemplo aqui eu tenho corpos em queda, né? Sobre a ação da força do campo gravitacional da Terra, são atraídos, né?
sempre percebe que eu vou ter um par de ação e reação. Um rapaz aqui atirando com espingarda, perceba que ele é lançado para trás devido ao impacto, né, do tiro. Você tem um par de ação e reação também. Então, ela está bem presente. O nadador pulando, né, da rampa lá, ó, faz a pirueta e a força-peso atrai ele para o centro da Terra e a Terra também vai reagir com a força de reação, par de ação e reação. Ação e reação no foguete, ó, o foguete empurra a camada de ar e a ar vai empurrar o foguete. Aí também eu tenho um par de ação e reação. Então, um mapa mental aí para vocês se deleitarem, as leis de Newton, a primeira lei que diz todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Primeira lei, importantíssima. Segunda lei, relaciona a força aplicada à aceleração do corpo. Se eu aplico uma força sobre uma massa, logo eu tenho aceleração. Terceira lei, diz que toda ação tem uma reação, que tem como características mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido. São aplicadas as descrições repouso e movimento, a lei de Newton vai trabalhar muito com essas duas palavras, repouso e movimento, de um corpo depende do referencial. Então, toda vez que eu vou falar que um corpo está em movimento ou repouso, vai depender do referencial. Tanto é, quando eu comecei a falar de movimento, eu me relacionei eu em relação ao computador. Sempre não adianta eu observar um corpo e não ter um referencial para dizer se esse corpo está em movimento ou não. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, certo? Exemplo 1, e aí vocês já vão identificando qual lei aplicar. As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros nos casos de acidente. Fisicamente, a função do cinto está relacionada aí a questão eu já até sei, né, qual lei aplicar aqui. A primeira lei de Newton, B, a lei de Snell, a lei de Ampère, a lei de Ohm, ou a primeira lei de Kepler. Gente, cinto de segurança, a função dele é permanecer, né, a pessoa em repouso dentro do carro. E isso está envolvendo a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A palavra inércia quer dizer o estado que se encontra o corpo. Seja ele em repouso, vai ficar em repouso, que ele quer ficar. Seja ele em movimento, ele vai querer ficar em movimento. Então, está associado à primeira lei. Então, seria aqui a nossa letra A, alternativa correta. Beleza? Bem simples, bem tranquila. É só você conseguir identificar. Bom, segunda lei. Por que eu sei que é a segunda lei? Porque eu já estou vendo aqui que tem dados. Se tem dados é porque eu vou ter que calcular algo, né? Qual que é a intensidade da força F representada na figura abaixo, se ela produz uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Bom, vamos ver a figura. Olha a figura. Tem uma força puxando o bloquinho de massa, 30 kg. Ele quer saber a força F. Então, eu vou ter que usar a lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. A gente vê qual alternativa eu vou estar achando aí. Então, a nossa equação faça mais amor, né? Força igual a massa vezes aceleração. Bom, a massa é 30 kg. A aceleração é 5. Então, é só multiplicar os dois, né? Eu colocaria 30 vezes 5. Eu vou ter 150 newton. Alternativa, letra B. Tranquilo também, né? Então, esse seria o nosso segundo exemplo, usando a segunda lei de Newton. Vamos lá. A terceira lei de Newton fala que um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água F1
trazendo o ar na direção do seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador F2 para que ele se mova para frente durante o nado. Vamos ver a figura, olha lá. O nadador imprime o F1 para trás e a água vai imprimir ele uma força F2 para frente. Né? Então, eu já estou vendo aí um par de ação e reação. Então, essa questão vai resolver quem, gente? A terceira lei, né? Vamos ver? Assinale a resposta correta. Esse princípio obedece à primeira lei? Não, está errado, não é a primeira lei. Já vi que não é. Né? B. Obedece à lei da ação e reação. O nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra para frente. Tá parecendo que é a B, não é? Ação e reação. Vamos ver as outras. O nadador puxa a água e a água empurra o nadador, obedecendo às leis da força da segunda lei. Não. Nesse caso, é o nadador que puxa o seu corpo, aplicando uma força nele próprio para se mover sobre as águas. Também não relacionou nenhuma lei aqui. Ó. O nadador poderá se mover, pois a força que ele aplica na água é maior do que a resultante das forças que a água aplica sobre ele. Nada a ver. Quando eu falo de par de ação e reação, eu vou ter o mesmo valor de força. Não tem uma maior que a outra. Então, seria a alternativa letra B. Alternativa correta, letra B. Fechou? Perceba, então, foram 3 questões e cada uma delas envolvendo as 3 leis de Newton, muito tranquila, tá? Espero que contribui para vocês, para o estudo de vocês, certo? Bons estudos, eu vou estar aqui à disposição para que eu possa estar ajudando cada um, tá? Beijos e até a próxima. Deixo aqui para vocês a 6ª lei de Newton, ela não existe, tá? É uma invenção, mas eu coloquei aqui ela para vocês pensarem. 6ª lei de Newton. Você sempre vai querer, com mais intensidade de força, aquilo que não pode ter. Até a próxima, galera. Beijos.